Olá, né? Sejam bem-vindos. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, hoje nós damos continuidade, né, aos nossos estudos, conforme nós conversamos semana passada. A gente tinha estudado extra, né, uma parte extra, a lição 3.4, né, que eu perceba o perdão como ele é. Daí nós estudamos, terminamos no último dia agora, e nós vamos voltar na página 7 do livro, né? O PDF eu já digo a página quando eu colocar, e vamos começar na seção 2, que é revelação, tempo e milagres. Então, só um instantinho que eu vou colocar o PDF aqui. Aqui. Ó, esse aí é o que a gente vai ver hoje. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão... faz assim para mim, tá? Ouvindo direitinho, tudo direitinho, né? Tá. No PDF, a página, se alguém tiver com o PDF aberto, é página 81. Então, vou colocar aqui, ó, revelação, tempo e milagres. Na verdade, como a gente está iniciando o livro, a gente já deu uma ideia, estudou os 50 princípios, né, que seria a ideia dos 50... os princípios dos milagres, a gente já teve uma ideia do que é milagre. Provavelmente agora a gente vai ter uma ideia de revelação. E aí ele colocou entre revelação e milagres a palavra tempo. Também, com certeza, nós vamos entender e ressignificar o que seria o tempo, né? Que normalmente a gente tem uma ideia de tempo só de relógio, né? E aí, às vezes, eles falam em eternidade, ó. Então para a gente, mais ou menos, entendendo o que o texto vai querer dizer para nós, né? Então, eu vou ler a primeira aqui, daí a gente vai conversando, ó. Diz assim, ó. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Nossa, aqui tem um mundo. Então vamos lá, gente, ó. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Como a gente está entrando em contato a primeira vez com essa palavra, revelação, né? Se a gente, antigamente, né, quem é mais antigo, lembra que a gente colocava um papel branco no produto químico, colocava o filme e revelava uma foto, né? Ou seja, ela saía, né? Para quem alguma vez viu isso, né? Eu sei que tem gente que não. Então, assim, a gente tinha isso, ou seja, a revelação, revelava a foto. Então, a gente tem uma ideia que o movimento da revelação, eu acho que mais ou menos todos nós temos essa sensação de revelação. Mas aí eu queria que alguém falasse, a revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. O que vocês entenderiam isso? Se vocês estão pegando a ideia, a sensação ou aquilo que vocês entendem que é revelação para vocês, e daí ela tá, aí vocês têm uma revelação e aí o texto está dizendo assim, a revelação, ou seja, uma revelação que você teve ou qualquer pessoa tem, ela induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. O que vocês entendem disso? Alguém gostaria de comentar? É assim, pode falar, Thiago. Não, fica à vontade, Fer. Não, pode falar. Eu levantei a mão. Primeiro as meninas, Jó, vamos lá. Então tá. Essa revelação é que induz a suspensão completa. Então, essa é revelar, né? A palavra revelação aqui quer dizer revelar
Sim, a gente está estudando assim. É por isso que É. a gente está criando tanto um conceito nosso como grupo e até pessoal, assim, para a gente poder Aham. entender realmente, né? Continua. Então, quando a gente revela induz a suspensão completa, quando revela alguma coisa, porém, temporariamente, surge a dúvida e o medo. A gente sente o medo e a dúvida, é isso? Não, aí é o Não. inverso, o pensamento inverso, Fernanda. Olha, vamos pegar É. assim, ó. Vamos supor, assim, o que você pode, por exemplo, assim, revelação seria o quê? Quando você, vamos botar de uma forma simples, porque depois a gente pode aumentar esse significado e essa compreensão, que revelação é quando você realmente entende algo, entendeu? É. Por exemplo, assim, às vezes, antigamente, você justificava quando, por exemplo, ficava irritada. Você no sentido de qualquer uma, vou botar para entender, né? Então, assim, Sim. eu estou irritada porque está calor, né? Uhum. O que a gente acabou de falar, né? É. Então, a gente usava o calor para justificar a nossa irritação, né? Vamos botar assim, né? Só para ficar entendendo. Então, aí o que acontece? Quando você olha para essa ideia, ou isso que está acontecendo, né? Ou seja, você está calor, e aí você percebe a irritação, e normalmente a mente nossa diria assim: eu estou irritado porque está calor. Não, não pode, não é assim. Eu estou realmente sentindo calor, mas a irritação e o calor não tem uma coisa a ver com a outra. Porque se fosse assim, só quando está calor você fica irritado, e você pode estar irritado quando está frio, né? Você pode ficar irritado quando está esperando na fila, né? Quando está chovendo, né? Quando está chovendo, ou seja, então alguma coisa. Então, o calor não é diretamente proporcional. Ele pode, vamos dizer assim, ter ajudado a ficar, né? Essa sensação ficar em nós, né? Mas não é verdade. Então, aí, quando a gente entende isso, né? Que essa irritação, ela não é dessa forma que nós vemos, mas entendemos que a irritação é algo que está em nós e que ela não é boa, e que não está sendo bom, e aí a gente usa uma ferramenta e compreendemos algo a respeito, e aquilo é real, ou seja, é óbvio. Você fala assim, nossa, como é que eu não tinha notado, né? Que, por exemplo, assim, de uma forma simples, só o primeiro pensamento. Nossa, o calor e a irritação não tem nada a ver, por exemplo, né? Isso já é um pedaço, uma ideia de revelação. Porque você aí, a princípio, você abriu uma outra porta. Você entendeu que calor e irritação não estão juntos. A irritação é outra coisa. Então é como se você tivesse uma revelação, entendeu? Botando assim, né? Isso é um exemplo simples, mas que talvez eu acho que eu estou me fazendo entender. Daí o que ele está querendo dizer? Quando você percebe esse movimento dentro de você, que é uma revelação, o que ele diz? Induz a uma suspensão, ou seja, parou, uma suspensão completa, porém temporária, né, naquele período ali, naquele momento presente, da dúvida e do medo. Deu para entender agora, Fernando? Sim, muito óbvio. Tá, e agora explica o que você entendeu para nós com as suas palavras. Ou não precisa ser muita coisa, é mais só para... Porque às vezes a gente entende lá dentro, deixa o Thiago falar um pouco. Não, já tem problema. Você quer falar depois? Não, eu falo para até ver se não ficou dúvida. Ver se ele falando alguma coisa me ajuda mais ainda. Tá bom, então. Tiago, por favor. Ele está de mãozinha levantada. Carol, a revelação induz a suspensão completa, porém temporária da dúvida e do medo. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, de experiências pessoais minhas, na verdade. Esse ano de 2025, ele foi um ano turbulento para mim, beleza? Mas foi o ano que eu tive mais despertar espiritual. Então eu vou comparar essa revelação aqui como despertar espiritual. Ela induz a suspensão completa. Então, por exemplo, tem vezes que eu parei assim e falei, mano, não funciona desse jeito, ó, a situação é assim. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Pensar aqui rapidinho. Minha vida, um exemplo. Se tá acontecendo algumas coisas que eu não tô gostando, aí a revelação induz a suspensão completa. Porque eu vou lá e falo, mano, o negócio tá ruim, né? Eu tô tentando me encontrar aqui, minha boca é suja, mas vou falar certinho pra gente ter problema. As coisas tá ruim, lascou, prejudicou, porque eu tô focado no problema, velho. Ali, ó, reduz, porém, temporada da dúvida e do medo. Automaticamente eu já perco o medo e a dúvida. Mano, é simples, ó, eu botar o foco no positivo. Não é daquela positividade falsa aí que a galera fica jogando, pensamento positivo. Não, mano, é o meu foco interno. Então, daí, ó, a revelação da suspensão completa.
seja, naquele momento eu perdi todo o medo que eu teria no futuro, porque eu sei que eu posso mudar. Só que tá aqui, ó, aí ferrou. Porém, temporária, da dúvida e do medo. Porque daqui a pouco volta de novo a cabeça zoando, entendeu? É isso que eu entendi dessa frase. Sim, eu também penso que é uma explicação muito parecida com o que eu disse também. É. Então, assim, Fernanda, depois, se você quiser falar, você fala, né? Você se Não, manifesta. mais ou menos assim, como ele falou, você falou, né? Eu queria escutar ele para ver se eu tinha realmente entendido mesmo. Às vezes a gente diz que entendeu e não entendeu, né? Quer dizer, o despertar, a revelação é o nosso despertar, né? Não? É que Quando você assim, fica a paradinha única assim, coisa que eu. Não, é que eu estava tentando, assim, estava unindo os tico-teco aqui, né? É que assim, na minha ideia, a a palavra suspensão é o despertar. revelação, quando existe a revelação, a palavra, né? Ou essa ideia do que está querendo dizer o texto para nós, né? Porque como essa palavra ela vai ser falada agora várias vezes, seria bom que cada um pudesse ter a sua própria compreensão, mas ao mesmo tempo a gente pode melhorar ela, né? Ou pelo menos Essa tentar. palavra revelação, né? Isso. Então, para mim, quando eu falo revelação, tem tudo isso que foi dito, eu despertar, mas Despertar. para mim, quando fala revelação, é quando você tira um véu dos seus olhos e você vê algo real, seja algo real que era negativo em você, né, ou que estava ruim em você, ou ao mesmo tempo, ao contrário, né, lá no mundo externo você percebe, né? Então, o Tiago está dizendo aqui que revelação é um despertar espiritual. É porque assim, é, é que revelação é exatamente como eu disse. Abre um flash e você vê a imagem, ou vê o fato que está acontecendo, ou vê a circunstância de forma íntegra. Como diz assim, ó, porque daí eu vou até botar o 2, só para a gente continuar. Ó. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Aí ele diz assim: reflete, é como se você olhasse no espelho, a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. Então, é como se a gente, nesse momento, pudesse, através de um espelho, né, ou através de uma coisa mais holográfica, ver os olhos de Deus, ou através daquilo que Deus poderia ver, algo nesse sentido, entendeu? Por favor, Tiago. Ô, Sara, é o que eu tava falando, né? Do nada acontece essas coisas. Mas, meu, igual eu falei, né? Faz uns 2 anos já que eu não converso com seu marido, aquele bate-papo que eu tinha com ele e tal. Eu preciso tirar um dia para isso aí, inclusive. Meu, do nada, daqui a pouco, da meia hora depois, minha cabeça volta à bagunça de novo. Eu tenho um despertar espiritual ali, mano, fantástico, tá ligado? Eu falo, meu, puta despertar espiritual top, né? Agora eu vou fazer. Daqui a pouco, a cabeça volta a zoar. Aí volta aquele sentimento ruim dentro de mim, entendeu? E aí, que nem o parte 2 aí falou, reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações. Eu sinto Deus interno hoje, foi o que eu falei. Hoje em dia, quando eu falo isso aí publicamente, hoje inclusive, hoje em dia eu não consigo mais acreditar naquele Deusinho que tá no céu lá julgando. Ó, vou esperar aqui você fazer isso aqui que eu vou te matar no inferno. Eu não consigo mais aceitar isso. Você entende? Então, querendo ou não, automaticamente isso foi uma revelação que eu tive, né? E ela reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo um sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamento físico. Ou seja, naquele momento, para mim, qualquer tipo de relacionamento perde o sentido. Mas passa um pouquinho de tempo, mano, minha cabeça começa a me zoar de novo. Eu falo, meu Deus do céu, velho, como que eu fui usar tanta droga que eu usei? Eu boto a culpa na droga, né? O problema é eu aí, entendeu? E vem isso, entendeu? Querendo, não, então é o que eu entendi aqui também, né? Por isso que eu falo, que eu venho estudar com vocês aqui, minha cabeça buga também, entendeu? Mas é isso. Mas é por aí, ô Tiago, olha o outro lado, já te disse. Cada vez que você tem essa ideia do teu, né, que você entende que dentro de você houve um despertar espiritual, houve algo bom, ou ligado a Deus, qualquer coisa, como você entende? Você agradece. Aí você diz assim, eu quero mais disso. Quando você vê que não está nesse lado aí,
Você só perdoa e volta para lá. Não dá muita bola para o lado de lá. É assim que a gente foi se perdendo. Consegue entender? A gente tem que olhar para o bom. O bom é a ideia do espírito, a ideia do ser. Sempre elevar esse aspecto, né? Agradecer. Aí quando a gente... Porque se a gente vai para o outro lado e começa a, nossa, estou eu aqui de novo, nossa, qualquer coisa assim, né? Assim, só para a gente... Ô, A Sara, gente está perdendo de novo. É isso. não, eu entendi. É assim, ó, vou falar de mim. Os dias eu acordo determinado, sabe? Eu falo, meu, eu acordo focado no momento presente, eu vou fazer meu cardiozinho ali, cara, todo felizinho. Falo, cara, o que eu foco expande, que eu estudo muito de outros pensa também, né? Aí chega de noite, mano. Eu vou lembrar. Eu falo, nossa, mano, eu saí totalmente de mim, velho. Que coisa complicada, né, velho? Entendeu? Eu. Sim, Você entende ou não? Tipo, eu preciso mas me agora perdoar, né? entende o seguinte: se você, por exemplo, vamos dizer assim, isso é porque isso é a questão do hábito, é uma questão pessoal, de cada um. Por isso que a gente observa o nosso dia. Não tem como, não adianta eu observar, por exemplo, o seu dia ou o dia de outra pessoa, porque ele vai me dizer pouca coisa, pouca informação. Eu tenho que observar o meu dia. Né? Então, o que acontece? Se, por exemplo, você falou, né, se eu entendi que às vezes no final do dia você se lembrou que dormiu muito. Então, naquele horário em que você se sentiu assim, que viu que dormiu muito, você dá uma olhadinha para trás e viu o que você fez que te trouxe dormindo até aquele horário. Porque vamos supor, vamos botar assim, fazer uma matemática sem ser verdadeira. Por exemplo, da hora que você acordou até o meio-dia, você está mais legal. Então, vamos dizer que consegue manter a presença, né? Qualquer um, você ou alguém está fazendo. Mas daí começa meio-dia, começa, sai de novo, quando começa das 2 às 6 da tarde, talvez até por conta de que nós já nós nos desgastamos um pouco de várias formas, né? Porque a gente não sabe economizar muita energia. Quando dá 6 da tarde, está desgastado, está cansado, né? Tem um aspecto físico, mas tem um aspecto que a mente tomou conta. Então, você vai ter o que fazer. Se das 8 a meio-dia você está meio que melhorando, ou está conseguindo ficar melhor, então, da meio-dia às 6 da tarde, você vai ter que aumentar a sua presença, com lembretes, com algumas coisas. E ver como é que você chega às 6 da tarde. Então, às vezes, vai acontecer o quê? Às vezes você teve altos e baixos do meio-dia às 6 da tarde, né? Que antes era uma coisa assim, né? Era assim, né? Para deitar e adormecer completo. Você às vezes pode chegar às 6 da tarde e já ver que está menos cansado. Isso já é grande coisa. Embora você tenha dormido um pouco. Consigo entender? Então, isso por isso que o nosso dia sempre repete. A gente acorda e dorme e faz e pensa as mesmas coisas. Parece que não, mas é meio assim. Em 99% é assim. Às vezes acontece algumas coisas diferentes, mas a maioria nós temos uma rotina, seja ela do jeito que for, ela é uma rotina. É a forma que a gente age no mundo, é a forma que a gente vai para o mundo. Se a gente observa essa forma que a gente vai para o mundo, a forma como, né, cada dia um pouquinho e vai vendo as lacunas de adormecimento, a gente vai ganhando consciência, até que um dia a gente fecha, 24 horas. Daí, a gente, mudou a vida. É o meu sonho de consumo. É o sonho. Amém. Mas isso é bem... É didático. E isso é uma didática que você traz para você, né? Assim, todo dia lembrando e agradecer cada vez que você recorda do espírito, agradece mais ainda e fala, ó, mais disso, mais disso, mais disso. O Sara e Fer, né? É só uma experiência pessoal minha também. Uma vez, de verdade mesmo, gente, eu consegui ficar 2 dias no foco do momento presente. Aconteceu coisas assim que eu ficava assim chocado, sabe? Que parecia zoeira. Entendeu? Eu falo, não é possível, mano, que tá acontecendo isso aqui. Vamos manter o foco, vamos manter o foco, não perder o foco, não. A paz que eu senti, sabe? A alegria que eu senti, assim, tipo assim, de me emocionar, assim, chorar, assim, não de tristeza, de alegria de ver que, falo, nossa, mano, o mundo, ele é holográfico, né, velho? Ele não existe, né? Uma situação que estava complicada só por eu ter me mantido no estado presente. 100% ali eu soube como agir, transformar a situação, entende? Eu tive essa experiência. Mas, minha jovem, para conseguir de novo, mano,
Você Não, entende? mas agora pensa o seguinte, eu entendi que você está com a... Mas agora, o que você faz para conseguir de novo? Você lembra daquela emoção que você sentiu. A emoção. Aí, quando se você começar a pensar na sensação daquela emoção e tentar trazer ela para o momento presente, você conecta de novo. Entendeu? Porque do jeito que a gente faz, é porque o ego é terrível, ele fica saudosista. Ah, eu consegui aquela vez. Ah, não sei o que. Isso ele está enganando a gente. O que você precisa? Você precisa lembrar da emoção que você teve daquela experiência, porque aquilo ali, em certa forma, é um tipo de revelação. Então, você já entendeu que aquilo é verdadeiro, que aquilo é bom, que aquilo é real, né? Então, aí você lembra da emoção. Então, às vezes, é aquele negócio, lembrar, às vezes vai requerer que sente um pouco, respira um pouco, tentar meio que voltar a reconectar. E aí, a tendência é conseguir de novo, entendeu? É um hábito, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Daí ele fala assim, ó, que ele fala assim: reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la, ou seja, essa revelação, ela não vem de um para o outro, né? Dessa forma. Ele fala assim: milagres, todavia, são genuinamente interpessoais. Interpessoais, ou seja, eles se trocam, né? E resultam em verdadeira intimidade com os outros. Porque para o milagre acontecer, normalmente tem que ter uma ação do perdão. E normalmente nós temos que perdoar o próximo a nós mesmos, né? Aí ele fala assim: a revelação te une diretamente a Deus. Daí fala assim: milagres te unem diretamente ao teu irmão. Alguém quer comentar esse pedaço? A revelação te une diretamente a Deus. É exatamente os sentimentos que eu tenho quando acontecem algumas coisas. Igual eu falei, quando eu quebrei de mim esse dogmatismo de um deusinho lá na casa do inferno, lá que não existe, entendeu? Eu falo assim que me irrita quando eu lembro, tá bom? Sei que é ego também, mas me irrita. A revelação, eu vejo lá, cara, Deus está em tudo, né? Então, tipo assim, acabo vendo Deus na situação. Agora, os milagres te unem diretamente a teu irmão. Essa parte aqui seria... É que é complicado eu falar para vocês aqui. Eu posso falar porque vocês vão entender. Tipo, alguém ouvindo eu falar vai pensar que eu fiquei louco, né? Eu tô começando a entender que o outro é um pedaço de mim, entendeu? Eu tenho começado a entender de coração isso. Que é uma extensão minha. Que é apenas um ego ali a mais ali, mas que Deus que está conectado comigo. Tá tudo conectado, entendeu? Em algumas meditações que eu fiz. Então, não sei se é isso que é um milagre que está me unindo diretamente a meu irmão, isso aí. Eu tenho sentido, mas meu ego ele é tão chato que ele me desune de novo. Entendeu? Daí eu já vou lá logo para malandragem. Não, porque se mexer comigo, o pau vai torar, etc. E não é isso. No final eu vejo que tá todo mundo ligado, entendeu? Você entendeu? Sim, porque normalmente o milagre, você vai ter a experiência do milagre, ele vai poder acontecer, porque algo veio a você ou algo saiu daqui e foi em direção a alguém, normalmente, ou alguma coisa, né? Botando pessoas, que mais normalmente, né? Porque a gente costuma culpar alguém, ou julgar alguém. Então, o que acontece é isso. Então, aí você se dá conta de que quando você está odiando a pessoa, por exemplo, né? Ou nós estamos odiando alguém, a gente está odiando a si mesmo. É tão louco, porque a gente não entende. O dia que a gente entender que cada vez que nós sentimos ódio, a gente está se odiando, porque a gente pensa assim, é muito doido isso, né? A gente tem uma raiva de alguém, né? Quando a gente é criança, é bem normal. Assim, a gente briga e fica com raiva do amigo, do irmão, né? Ou da amiga, né? Daí ele pega e fala assim, aí a gente fala assim, eu odeio ele. Aí a gente fica lá que nem criança, fica lá remoendo aquele ódio por uma coisa que não teve nenhum grande problema, assim, né? Mas quando a gente é criança, a gente também amplifica igual adulto, né? E aí, só que aí o nosso coleguinha, que a gente estava com raiva, ele nem sabe disso. Tá lá correndo, brincando, né?
E a gente com raiva e com ódio. E a gente pensa que quando está sentindo raiva e ódio, está sentindo raiva e ódio dele. Não, é da gente, dentro da gente. Então, quando a gente se dá conta que, na verdade, todo esse rancor, essas mágoas, é só nós que sentimos, o próximo não sente. Não assim, dessa forma. Às vezes a gente pode ir lá matar o próximo, ele vai sentir porque vai perder o corpo, né? Vai sentir só a morte, mas o ódio que a gente sentia quando matou ele, não. Deu para entender o que eu quis dizer, né? E a gente não se dá conta dessa ilusão. Por favor, Fernanda. Está sem microfone. É uma experiência minha, conforme o Thiago está dando experiência, tá? Eu estou entendendo melhor, mas não sei se eu estou entendendo. Essa experiência me lembrou assim que a revelação, né, que é o despertar, te une diretamente a Deus. Eu resolvi esse ano, do Ano Novo, que você sabe que já tive algumas coisas do Ano Novo, não sei se você lembra, do gato e tal, passar sozinha. O Natal não tem problema, que eu passo com minha filha, minha neta daqui, né, lá de Portugal, está lá, entra em vídeo, faz amigo oculto. Mas agora, essas viagens que a sogra da minha filha fez, me convidou, ia pagar até tudo, eu recusei. Eles não se conformam, porque todos vão e eu vou ficar. Aí me convidaram para ir para a praia, para jantar na casa deles, amigos, a vizinha, todo mundo. E a minha filha de Portugal não se conforma de eu ficar sozinha. Mas eu botei porque nunca, até hoje, eu passei sozinha. Eu coloquei porque todo ano novo eu sinto uma coisa ruim voltando, sempre acontece coisas poucas, nada grave, como se eu te contei que os gatos passavam em cima de mim dormindo, né? Porque eram muito pequenos e nem era culpa dos gatos, e o ar refrigerado muito forte, aquelas coisas assim. E eu botei que eu vou ficar, vou arrumar minha mesa, vou fazer minha ceia, vou conversar com Deus e vou ficar. Mas eles acham que eu vou ficar muito mal. Aí ficam botando isso que eu vou ficar muito mal. Então, eu acho assim, daqui tem alguma coisa, esse despertar que nunca aconteceu, né? Depois de eu estar tanto tempo no grupo, muitas vezes eu não quis ir, mas eu ia para agradar. Só que agora, tanta coisa aprendendo com vocês, eu não quero mais agradar. Eu quero ficar na minha casa, quieta. E eu não sei se isso vai dar certo, mas eu vou tentar. E a revelação te une, né, diretamente a Deus. Eu vou ficar com Deus. Estou sozinha? Não estou sozinha. Eu estou com Deus, estou com um monte de gente à minha volta, né? Mas é isso. Aí eu queria que você pudesse me dar uma ajuda sobre isso, né? Se isso tem a ver com o que a gente está falando, ou se é porque eu estou com isso muito na minha cabeça, preciso falar com quem entende como vocês. Eu estou achando interessante. É que assim, né? Dentro de você, algo aconteceu que você às vezes não precisa ter uma grande explicação, que pensou e olhou e falou: eu acho que esse ano eu quero passar o ano novo sozinho. Sem muita justificativa, né? Uhum. Então, o mais difícil não é fazer tudo isso que você disse, né? Que é passar sozinha, fazer sua própria ceia, etc, né? Porque você está no lugar que você conhece, vai estar num ambiente seguro, no princípio vai ser tudo bom, do seu jeito, da sua forma, no seu ritual que você entende que é passar um ano novo sozinho. Mas para você facilitar a sua vida com os próximos, que é mais difícil, né? Eu penso que você deve ser sincera com eles. Fala assim, eu tenho tantos anos, por exemplo, assim, pode contar uma história se quiser, né? Mas pode ser da sua forma. E eu gostaria de passar por essa experiência. Então, eu vou estar bem, eu vou estar segura, eu estou me sentindo bem, não estou, pelo contrário, então eu quero passar, eu quero, né? Porque eu não sei quando é que vai ser o meu próximo ano novo, quando vai ser e como é que vai ser, mas esse eu quero passar sozinha, então é só isso que eu quero que vocês entendam. E eu estou muito bem, muito feliz. E não dá muita explicação, mas fala que é uma experiência que você quer viver, então eles talvez te permitam. Uhum. Entendeu? É. Porque senão eles pensam que você... É que assim, as pessoas levam para o lado pessoal, elas pensam que você não gosta delas, que alguma coisa aconteceu por causa delas, entendeu? Então você tem que explicar para elas, para as pessoas, que não tem nada a ver com elas.
que independente, né, mas que você, né, quer se permitir, né, passar sozinha e ver o que acontece. E você vai ver isso mesmo, porque você pode ver aí a partir disso se foi bom passar sozinha, ou se é bom passar com um monte de gente, entende? Ou se é duas experiências que foram boas e são boas, entende? Consegue entender o que eu quero dizer? Então, não existe um certo e errado. O bom era você deixar o povo para pensar coisas. Então, você abre o seu coração de uma forma simplinha, né? Porque não começa a botar muita mística aqui, né? Senão eles vão pensar que você vai, sei lá, fazer coisas, né? Não, eu quero, né? Eu não vou estar sozinha, né? Aí você pode até dizer, Deus estará comigo. Parou aí, não fala muito, né? E aí vai, entendeu? Mas explica que mas porque é isso que você, sem pensar muito, decidiu. Eu quero passar por isso que a gente fala experimento, passar pela experiência de ficar um ano novo sozinha. Eu nunca vivi, aí você pode até usar a sua idade, né? Porque você tem tantos anos, nunca fiz isso, né? E estou no lugar seguro, estou bem, né? Então você acalma a mente deles. Eles sabem que tem uma varanda que vê os fogos lá da praia, dá para enxergar aqui e tudo, Não, né? mas é que eles não ainda estão no foco que você tem alguma coisa contra eles. Tá bom? É isso que você tem que tirar da mente deles. Conseguiu entender o que eu quis dizer ou não? Porque Entendi. isso é o ego, gente. Não, isso aí entendi bem. Porque se durante tantos anos da sua vida você passou o Natal e o Ano Novo com eles, ou as festas com eles, né? Não, o Natal. Aí, como que não? Né? Nesse sentido, assim, né? Ou seja, você tem uma relação, né, de que vai na casa deles, eles frequentam sua casa, tem uma troca e, de repente, agora você não quer trocar o brinquedo, não quer ajudar, entende? Eles não vão entender. Então, você só diz que não, que é só um momento. É isso. Não explica muito, mas fala que é bom, que você está bem, que é bom para você, e pronto. E vá fazer. Mas o que é importante é que eles entendam que é uma coisa que você quer fazer. É só mesmo o Ano Novo, que o Natal corre tudo bem, tem as crianças e tudo. Não, né? mas não importa, se fosse, sei lá, em outro tipo de festejo, quando você rompe com compromissos que sempre foram iguais ou do mesmo jeito, as pessoas, né, normalmente não conseguem entender. Porque o cérebro, porque elas têm um protocolo formado já, da forma de vocês, né? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Sempre do mesmo jeito, né? Né? Aí mudar, aí lá dentro o ego começa, mas por quê? Né? Aí começa, será que ela não está, né? Normalmente de forma negativa, ou achando que você que tem um problema, entendeu? Ou ela tem um problema, depende, o ego sempre faz isso, né? Ou não, você só vai botar claro para elas, é isso. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então vamos lá, ó. Aí nenhum dos dois, né? O parágrafo 7 fala. Agora eu esqueci, não é parágrafo. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos lá são experimentados. A consciência é o estado que induz a ação. Embora não a inspire, tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Então, ele diz assim, ó, nenhum dos dois, ou seja, tanto a revelação quanto o milagre, emana da consciência. Ambos são experimentados lá. Lembrando que aqui tem no inglês tem a palavra consciência, ela tem duas formas, eu não lembro. Um é conscience e a outra é walking, não lembro o nome agora em inglês, né? Que são coisas diferentes. Então, aí o que acontece? No SEM, quando a consciência com C minúsculo, né? Tá vendo? Tem uma consciência escrita aqui, C minúsculo, é a consciência que é essa aqui do mundo da mente, essa coisa que os 3% livre nosso, aquilo que consegue ver. Então, assim, ó, nenhum dos dois emana da consciência, entende? Ou seja, desse pensamento. Você não pensa, a revelação não vem pensando e o milagre não vem pensando, com essa mente consciente que a gente tem aqui, essa mente, né? Mas ambos são experimentados lá. Quando eles acontecem, essa mente pensante ou essa mente
né, física aqui, né, que seria botar, né, que a gente mais ou menos tem uma ideia, né, ou tem como ela é experimentado lá. Daí ele fala assim, a consciência é o estado que induz a ação. Então, vamos dizer assim, essa consciência, esses 3%, quando ele está funcionando, ele percebe a sua irritação. Então, é a consciência, que seria ficar consciente com C minúsculo, desse estado induz o que? A ação, embora não a inspire. Porque quem inspira é o ser. Deu para entender, gente? Aí ele fala assim, tu és livre para acreditar no que escolheres. Porque daquilo que você vê, você pode fazer uma escolha. Certo? Assim, e o que fazes atesta o que acreditas. Do que acontecer, da sua escolha, né? Atesta o que acreditas. Se você não está vendo a parte, né, do bem, ou de Deus, ou da inspiração, ou da revelação, você está vendo a outra parte. E vai acontecer algo. Da mesma forma que ao inverso. Por favor, Thiago. Ô, Sara, essa parte, eu tô comendo chocolate, tá? Também com a boca cheia, vamos lá. Tu és livre para acreditar no que escolheres. E o que faz, assim, né? Essa parte aí me deixa um pouco intrigado. Né? Porque, assim, ó, aí junta com outras coisas que a gente aprende também. Né? Tipo, o observador, ele cria a realidade, certo? A gente já ouviu falar disso aí já. Então, por exemplo, eu sou livre para acreditar no que eu quero. Mas, às vezes, eu sinto as minhas crenças tão enraizadas, mano, que é difícil arrumar elas, velho. Entende ou não? Então, dentro de mim, é um desabafo só, tá? Eu não vejo tanta liberdade para acreditar no que eu quero. Eu começo a acreditar, mas eu não consigo, mano. Não, mas Entende? aí eu penso que é um pouquinho diferente aqui, o que está escrito aqui, embora seja parecido com o que você está dizendo. Mas eu acho que o movimento é diferente. É o seguinte, ó. A consciência, né? Botamos exemplos assim. Alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa, alguém veio e falou coisas para nós e nós não gostamos daquela forma que a pessoa falou, né? Seja ela que ela tinha dito, aí aquilo nos deu quando ela falou, aquilo nos deu uma sensação ruim dentro de nós, né? É simplesmente assim. Então, o que acontece? A consciência, se você está em autoobservação, ou seja, esses 3%, ele se toma consciência, ele olha para dentro de si, não foi bom, o que ela disse não deu bom aqui dentro. Daí ele fala assim, a consciência, ou seja, quando você toma consciência que aquilo que a pessoa disse para você não foi bom, ou seja, você não está julgando, você só viu, fiquei angustiado, é segundos, isso acontece em segundos, mas vamos dizer assim, né? Aí é assim, então, a consciência é o estado que induz a ação, então você tomou consciência, essa sensação, ou seja, ver isso é a que vai te levar à ação. Aí ele fala assim, embora não a inspire, ou seja, não é quem inspira é a parte do ser olhando, mas é como se essa consciência visse isso. É difícil de explicar. Daí ele fala assim, daí o que acontece? Nisso, quando a pessoa, você tomou consciência disso e viu até que ficou chateado com a fala do próximo, né? Aí ele fala para você assim, tu és livre para acreditar no que escolheres. Por quê? Porque você pode olhar para a fala do próximo e pensar assim, não, eu tenho razão de ter ficado furioso com ele, porque ele foi ignorante, ele foi estúpido, né? Aí você pode até olhar para o próximo e pensar assim, nossa, ele está no momento de ignorância e estupidez. São emoções e sensações diferentes. Porque um vai te continuar fazendo mais do mesmo. E daí vai atestar no que acreditas. Agora, o outro, mesmo você se dando conta que ele está na ignorância, no sentido de ignorar, e que ele está afastado de Deus, vai mostrar a outro lado que você acredita, entendeu, Tiago? Ou não? Mas, de todo jeito, a minha crença cria a minha realidade. É assim, ó, tipo assim, de todo jeito, a maneira que eu vou ver é o que vai continuar, é o que vai prevalecer. Eu tenho a escolha de perdoar, deixar passar, É só que existe uma diferença matar o cara. Em ver com o ser e ver com os olhos do ego. Tá, entendi.
É O ego, isso que eu o quis ego também dizer, cria. O ego também cria, então. sempre. Por isso que a nossa vida está desse jeito. Porque é a mesma força, a mesma energia. Entende? É a mesma coisa. Por isso que diz assim: tu és livre para acreditar no que escolheres. Se você se escolher através da visão do Espírito Santo, ou a visão do ser, né, vai atestar aquilo que está acreditando, aquilo que está vendo. Agora, se escolhe ver do outro lado da força, vai a mesma coisa. Ô, Sara, tem hora que eu deixo pra fazer minhas meditações na hora que eu tô no banho, né? Eu apago tudo a luz e tal. Tem hora que eu tenho vontade de jogar tudo pro ar, falar, quero mais saber disso aí não, mano. Deixa eu ir iludido mesmo. Deixa eu voltar a ser testemunha de Jeová igual era antes, acreditar que é meu marchidom. É, mano, é muito trabalho pra tirar esse ego, gente. Mas enfim, é só uma expressão só. Tem dia que é verdade. Aí agora você olha para Tiago e pergunta assim: eu trocaria 5 minutos dessa paz de Deus para voltar lá para o meu passado? Não. Não, né? Então você tem que tirar esse pensamento que não leva a nada. Quando eu falo não leva a nada, é porque isso aí é o ego usando alguma energia, alguma força dentro de você. Então, esse tipo de pensamento, ele não tem nenhum tipo de agrega nada. Né? Tem coisas que às vezes eram ruins, que elas agregam para informação e conhecimento e melhora no trabalho agora, nesse momento. Mas esse tipo de pensamento, então, tira ele. Não, isso é uma mentira que o ego está tentando contar para mim. É isso que você tem que dar conta. Essas conversinhas bobas que parecem bobo, mas não, eles são espertos, eles vão minando pelas basinhas. Quando viu, daqui a pouco você está começando a pensar, não, mas não era tão ruim assim. Lá, pelo menos, eu achar. Aí você começa a achar que tinha paz. Daqui a pouco você pensa que tinha paz, entendeu? E é mentira. Não, sabe, eu não tinha. É só momentaneamente que eu falo. Ô, louco, não, velho. mas é que entenda que essa força do ego, ela é bastante forte dentro de nós. Né? Como você está acabando de dizer, é difícil, né? Que coloca como. Então, se a gente tem que, toda vez que a gente vê que o ego está usando de uma forma equivocada o nosso pensamento, as nossas emoções, a gente deve ser duro com ele, no sentido de mandar ele para a luz. Entendeu? A dureza é essa. Tá bom? Então tá, gente, nós vamos hoje fazer como vou dizer, um momento menor, por conta de que tem que arrumar meu dentinho, né? Mas foi muito produtivo. Passou voando o tempo, foi muito produtivo. Eu gostei. E também porque ele é um parágrafo maior, mas ele tem muita informação aqui nessas pequenas frases. Valeu bastante para mim também. Eu também achei bem legal, assim, porque é bem o início, né? Então é bom a gente procurar entrar um pouco mais a fundo nesses primeiros capítulos, né? Eu penso que eles são complementos dos próximos. Eu anotei algumas coisas aqui, vou estudar bastante. Eu gostei muito dessa frase. Tu és livre para acreditar no que pode. A gente não se dá conta às vezes, mas é bem isso. A gente é completamente livre. Então, um grande abraço a todos vocês. Um abraço também. E aí a gente se vê. Tchau, gente. Tchau. Aí nós vamos ver se vamos ou não fazer na outra sexta, né? Porque acaba que fica bem na emenda do Ano Novo. Mas aí a gente combina mais para frente. Vocês for, eu vou também. Tamo junto. Deus abençoe. Um abraço, gente. Valeu. Tá, um feliz Ano Novo para vocês. Tchau. Vocês também. Tchau, beijo. Um abraço grande.